Pouco mais de um terço da população brasileira pratica alguma atividade física, ou seja, é muita gente parada, sem mexer o corpo e a mente. No programa de hoje, vamos saber o que apontam os estudos, quais os benefícios da prática de atividades, como é que elas podem beneficiar a saúde e prevenir as mais diversas doenças. E olha, que basta inserir qualquer movimento na rotina, que já é de grande contribuição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Nossa Saúde. E sobre esse assunto eu converso agora virtualmente com a Andréia Pellegrini, formada em Educação Física e pesquisadora do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Florianópolis. Oi, Andréia, seja muito bem-vinda. Olá, Rafaela, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falar de um assunto tão bom, exercícios físicos, né? Exatamente, algo tão importante, né, para a nossa saúde e que muitas vezes a gente acaba não dando, né, tanta importância, o quanto que isso reflete, né, nas nossas condições de saúde de maneira geral. Então, espero que a gente possa aí contribuir com essa discussão que é tão importante para todos. Certamente vai contribuir. E aí eu quero começar o seguinte, um terço, né, da população brasileira pratica alguma atividade física, pelo menos isso é o que aponta um estudo, né? É um índice baixo, né? Exatamente. Os dados mais atuais que a gente tem, principalmente no Brasil, refere-se ao Vigitel, que é um inquérito realizado por telefone em todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal, na população adulta a partir dos 18 anos. Então, os dados mais recentes, né, nos apontam que a prevalência, né, de indivíduos que praticam atividade física no momento do lazer gira em torno de 37%. Né? Então, ou seja, é um número muito baixo. Pensando, né, que é um estudo que é desenvolvido nas capitais brasileiras, quando a gente pensa em Florianópolis, né, onde nós estamos, a prevalência de indivíduos adultos que praticam a atividade física no lazer gira em torno, um pouquinho a mais do que a média nacional, 43%. Então, é um dado que preocupa, né, devido à relação dos baixos níveis de atividade física com inúmeros fatores de risco, né, e no decorrer do tempo, esses riscos, eles, com o processo de envelhecimento, esses riscos tendem, né, a se tornar mais evidentes. Então, a atividade física, ela acaba contribuindo para as melhores condições de saúde, para uma melhor qualidade de vida, né, dos indivíduos. E ainda, Rafaela, quando a gente pensa nessa prevalência estratificado por sexo, a gente percebe que os homens, tanto no Brasil quanto em Florianópolis, praticam mais atividade física no lazer do que as mulheres. Então, a prevalência gira em torno de 43%, né, nos homens, contra 31% nas mulheres. E em Florianópolis, esses dados, né, em relação à atividade física no sexo masculino, em torno de 47% dos homens praticam atividade física no lazer, contra 39% nas mulheres. Um dado também interessante da gente apresentar aqui, né, relacionado à prevalência, em relação a essa prevalência em adolescentes, que aí é uma informação que deixa, né, a saúde pública em estado de alerta. Por quê? Quando a gente analisa adolescentes no mundo, um estudo publicado em 2020, que englobou mais de 140 países, revelou que em torno de 80% dos adolescentes não praticam atividade física. Ou seja, de cada 10 adolescentes, apenas 2 são fisicamente ativos, né? Ou seja, atendem às recomendações mundiais de atividade física. Muito No grave isso, Brasil, né? Muito grave, 80% dos adolescentes, ou seja, isso vai impactar certamente numa sociedade com mais doenças, né? exatamente. E isso é um dado preocupante, por quê? Porque
os hábitos, os comportamentos adquiridos durante essa fase da vida, né, a infância e a adolescência, tende a permanecer durante a idade adulta e com o processo de envelhecimento. Pensando a relação da atividade física com inúmeras doenças cardiovasculares, obviamente que a gente não deve culpar apenas a atividade física, existe um grupo de fatores, né, que contribuem para o indivíduo desenvolver ou não a doença, mas a atividade física tem sido considerada um dos fatores que pode diminuir o risco do desenvolvimento de doenças no decorrer da vida. Quando a gente trata dos adolescentes brasileiros especificamente, essa prevalência ela não difere dos dados mundiais. Segue a mesma linha de tendência, ou seja, em torno de 80% dos adolescentes não atingem as recomendações mínimas, né, diárias de atividade física. Esses dados do Brasil referem-se à pesquisa nacional de saúde do escolar, que é desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Então, eles vêm anualmente, a cada 2, 3 anos, eles vêm fazendo acompanhamento, então, de adolescentes que se encontram, né, na fase escolar. Esse levantamento, ele explica o porquê de um número tão baixo, né, principalmente de adolescentes que não praticam atividade física, porque a gente vê aí com tanta informação, né, com tantos alertas que são feitos o tempo todo, né, sobre a importância de praticar exercícios físicos, e ainda a gente vê um número tão grande de adolescentes, também de adultos, que não praticam nenhum exercício físico. Há uma explicação? Na adolescência, particularmente, a gente tem uma concorrência muito grande que são com as mídias sociais. Né? E conforme o adolescente ele vai crescendo, né, ou seja, vai envelhecendo, ele vai adotando comportamentos conforme a convivência social. Então, o ambiente em que esse adolescente está inserido determina, né, se ele se engaja ou não na prática. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, eu vivo num ambiente em que eu não tenho ninguém da minha família ou dos meus amigos que praticam atividade física. E isso é um dos fatores que pode contribuir para esse não engajamento. A própria Organização Mundial da Saúde determina ou preconiza que uma das estratégias de fazer com que as pessoas, né, crianças, adolescentes em fase escolar desenvolvam esse hábito é proporcionar uma aula de educação física com qualidade, trabalhando aspectos voltados à saúde, o quão importante um comportamento saudável é determinante para as condições de saúde, né, durante o processo de crescimento e desenvolvimento. E também não dá para a gente esquecer que durante a adolescência, a gente tem algumas questões que fazem com que o adolescente não queira praticar, né? Ou seja, o fato de transpirar mais do que o normal, muitas vezes acaba sendo um impeditivo para ele não querer praticar atividade física. Ele não se sentir inserido naquele espaço, né? Também é um dos fatores. Não ter apoio social, né? Que são algumas barreiras que muitas vezes acabam por impedir, né? Ou estimular, incentivar o adolescente a praticar atividade física, seja no momento do lazer, do deslocamento e entre outros domínios que a atividade física engloba de maneira geral. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou, né, novas diretrizes com relação à prática de atividades físicas, levando em consideração aí as faixas etárias, né, crianças, jovens e adultos. O que ela preconiza, por exemplo, para as crianças? Como você disse, Rafaela, no ano passado houve uma atualização, né, das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, as recomendações de atividade física para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos preconiza que elas pratiquem pelo menos 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa.
além desses 60 minutos diários, né, há uma recomendação de que pelo menos 3 vezes por semana essas crianças e adolescentes estejam engajadas em atividades aeróbias vigorosas, ou seja, são aquelas que faz aumentar muito o batimento cardíaco. Aquelas que cansam, né? Aquelas que cansam, dificultam a respiração. Mais, né? Quando eu comparo com os meus níveis de repouso. Então, é recomendado pelo menos 3 vezes por semana atividades aeróbias vigorosas e de fortalecimento muscular também. É isso mais específico para adolescentes. Então, a recomendação para crianças e adolescentes não teve alteração, se manteve, né, essa proposta. E, além disso, né, um do slogan que a OMS tem preconizado a partir das atualizações das diretrizes é de que qualquer movimento importa. Então, a gente tem que vender essa informação, vender entre aspas, né, que alguma atividade física é melhor do que não fazer nenhuma, né? Pensando nos seus benefícios, no quanto que a atividade física nos auxilia na disposição, não só em relação, né, à redução da chance do desenvolvimento de doenças, mas o quanto que ela vai nos auxiliar na disposição para trabalhar, para estudar, o quanto que impacta positivamente na saúde mental, na ansiedade, nos níveis de depressão, de solidão, por conta justamente desse apoio social que está por trás da atividade física. E incentivar as crianças passa pela escola, como você falou anteriormente, né? De repente com atividades melhor definidas e de mais qualidade nas aulas de educação física, mas também é uma tarefa para os pais em casa, certo? Também, quando a gente pensa, né, parece algo simples, como fazer para aumentar a atividade física? Então, muitas vezes a gente entra na culpabilização do indivíduo, né? E, na verdade, ele está inserido no sistema. E aí esse sistema é composto, né, por familiares, por amigos, por professores, né, por agências, órgãos. Então, a própria Organização Mundial da Saúde nos reforça, né, e nos recomenda da necessidade de um esforço coletivo em diferentes setores na tentativa de implementar políticas, né, e soluções adequadas aos países, aos estados, às cidades, aos bairros, né, à própria escola, para promover, possibilitar e incentivar a atividade física. Então, as políticas públicas, né, e aí quando a gente pensa em política pública, a gente pensa apenas no governo, né, federal, estadual, municipal, mas para além disso, né, as comunidades devem tomar medidas para oferecer a todos mais oportunidades de serem ativos, né, a fim, então, de aumentar esse nível de atividade física. E para que a gente consiga ter bom êxito, né, nessas políticas, é importante pensar como um todo, por exemplo, no planejamento urbano, né, que muitas cidades, muitas vezes, não tem nem espaço para planejar, né, espaços públicos, né, e acessíveis que possibilite de maneira segura, né, para todos, para a realização, por exemplo, de caminhadas, utilização da bicicleta, no deslocamento, utilizando um transporte ativo não motorizado, por exemplo, né? Então, o incentivo ao deslocamento ativo, a oportunidade de atividades físicas, mesmo durante a jornada de trabalho, que as escolas, né, as instituições de ensino, de maneira geral, ofereçam espaços, né, e instalações de apoio para que todos os alunos passem seu tempo livre de maneira ativa, né, que haja um incentivo. Então, existem inúmeras possibilidades, mas é algo complexo, não é algo tão simples, né, a fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de mudar comportamento. Eu preciso ser estimulada, eu preciso ser incentivada e saber, né, ter consciência
de que essa mudança de comportamento muitas vezes não é palpável. Mas quando eu chegar lá na terceira idade, com 60, 70, 80 anos, e eu conseguir desenvolver as minhas atividades da vida diária, como pentear o cabelo, escovar os dentes, de maneira autônoma e independente, com certeza o engajamento durante a sua vida num estilo de vida mais ativo vai fazer a diferença naquele momento mais tardio da sua vida. Pensar a longo prazo, né? Ter essa consciência. André, a gente faz uma pausa agora, vamos para um breve intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, seguimos o nosso bate-papo com a Andréia Pellegrini, falando hoje sobre a importância das atividades físicas. E aí, para começar, né, tem diferença entre atividade física e exercício físico? Tem sim, Rafaela. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela nossa musculatura, né? E esse movimento corporal, ele requer um gasto de energia um pouquinho acima dos níveis de repouso. Ou seja, qualquer movimento que eu faça é caracterizado como atividade física. Então, eu saio para ir ao supermercado, eu saio para passear com o cachorro, eu saio para dar uma volta de bike ou de skate, isso é caracterizado como atividade física. Tá? Então, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia acima dos níveis de repouso. Já exercício físico é caracterizado, todo exercício físico é uma atividade física, mas é uma atividade física que tem planejamento, que é estruturado, que é repetitivo. Então, se eu faço musculação 3 vezes por semana, cada sessão 40 minutos, e lá eu tenho tantos exercícios, com tantas repetições, com tantas séries, isso caracteriza como exercício físico. Tá? Então, tem essa diferença e muitas vezes acaba confundindo, pensando até mesmo como sinônimos, mas são construtos diferentes. Sim. Você falou no primeiro bloco sobre as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né, sobre exercícios físicos, considerando as faixas etárias. Aí a gente falou para crianças e adolescentes. E quais são as diretrizes, então, para os adultos e idosos? Para adultos e idosos, a recomendação é de 150 minutos a 300 minutos semanais de atividade física moderada, que é aquela atividade que eu faço e aumenta um pouquinho acima dos níveis de repouso os meus batimentos cardíacos e a minha respiração. Então, de 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 a 150 minutos semanais de atividade física vigorosa. Para adultos, então, essa é a recomendação, tanto para adultos quanto para idosos. Ainda, para adultos, recomenda-se pelo menos 2 vezes por semana atividades que englobem fortalecimento muscular. E para idosos, além, né, do fortalecimento muscular, que seja incluído pelo menos 3 vezes por semana atividades físicas que estão diretamente relacionadas com o equilíbrio e com a força, para contribuir, né, na redução do risco de quedas para essa faixa etária. Então, é basicamente a mesma recomendação, o que muda é que para idosos, né, além da atividade aeróbia e da atividade de fortalecimento muscular, recomenda-se exercícios que trabalhem o equilíbrio e a força no sentido de tentar evitar o risco de queda nessa população. A gente vê aí que a atividade física ela é recomendada para todo mundo, o quanto mais melhor, né, e o quanto ela impacta na saúde. Não tem um só médico que não venha aqui que não diga, olha, para tal doença a recomendação é X, Y e o exercício físico sempre está nas orientações, né, de como prevenir as doenças. E aí o que eu queria saber de você é o seguinte, quais são os benefícios então da atividade física
para o nosso corpo, para o nosso organismo? Como é que as atividades físicas podem contribuir, né, para a prevenção de doenças? Quanto mais cedo a atividade física é incentivada e se torna um hábito na vida das pessoas, maiores os benefícios para a sua saúde, né? Então, dentre os benefícios que a gente tem já praticamente consolidados, né, na literatura científica, está relacionado com o controle do peso, a diminuição da chance de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, daqui a pouco eu vou especificar um pouquinho mais isso, a diminuição da chance do desenvolvimento de doenças crônicas, né, como diabetes, pressão alta, doenças do coração, sem contar a melhora, né, na disposição e a promoção da interação social. Então, a gente também tem uma relação do efeito positivo da atividade física na melhora da saúde óssea. Então, a partir da 4ª década de vida, é comum, por exemplo, que as mulheres, né, tenham uma chance maior de desenvolver a osteoporose. Então, esse engajamento em atividade física já na infância e na adolescência, muitas vezes é o que vai reduzir a chance dessa mulher desenvolver um quadro de osteoporose a partir aí da 4ª década de vida. Em relação ao câncer especificamente, alguns dados mais atuais, não que as demais doenças não sejam importantes, mas a literatura vem cada vez mais, né, estudando a relação da atividade física e do câncer, devido justamente à importância e o impacto positivo que esse comportamento demonstra, né, e impacta positivamente nessas pessoas. Então, um estudo que foi conduzido também em 2020, 2021, eles acompanharam por 10 anos um total de 755 mil indivíduos. Durante esses 10 anos, né, desses 755 mil, aproximadamente 51 mil indivíduos desenvolveram algum tipo de câncer nesse período. E aí, o que os estudiosos revelaram? Que o envolvimento em quantidades recomendadas de atividade física, essa recomendação que a gente acabou de falar, de 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada, foi associada ao menor risco de 7 dos 15 tipos de câncer que eles investigaram. Então, o que isso quer dizer? Que aqueles indivíduos que praticavam 150, 300 minutos de atividade física moderada, eles tiveram uma menor chance de desenvolver 7 tipos de câncer. Dentre esses tipos de câncer, destaca-se o câncer de colo, de mama, de endométrio, rim, fígado, mieloma, dentre outros. Então, a gente percebe a importância, né, do envolvimento. Em relação às doenças cardiovasculares, a literatura também nos aponta os efeitos positivos, né? Para aqueles indivíduos que já têm uma doença crônica instalada, ocorre uma manutenção, por exemplo, de níveis pressóricos, dos níveis, né, de glicemia e assim por diante. Então, existe, né, essa relação positiva. Além disso, melhora a saúde mental, como eu disse anteriormente, né, em relação à ansiedade, depressão, auxilia o desempenho acadêmico e rendimento escolar, tem vários estudos apontando, né, o quanto que praticar atividade física contribui para o nosso aprendizado, né? Então, muitas vezes a gente associa apenas um benefício físico, né? Mas tem vários benefícios que vão, né, para além do aspecto físico. E para concluir, né, essa linha de raciocínio, em 2019 foi publicado um estudo bem interessante que apontou, né, que aproximadamente 4 milhões de mortes precoces foram evitadas por conta da atividade física. Então, a gente pensa, né, que o quanto que gera, na verdade, de gastos, né, a partir do momento em que um comportamento acaba desencadeando outros, né, e outros relacionados à doença. Então, quanto que
o comportamento ativo pode evitar, né, no desenvolvimento de doenças e, consequentemente, em muitas mortalidades precoces, né? Ou seja, aquela pessoa que vem a óbito antes mesmo, né, daquela média da expectativa de vida, por exemplo, do Brasil. Então, aqui a gente consegue apontar inúmeros benefícios, né, e que, obviamente, como a gente conversou anteriormente, a maioria deles não é palpável num momento, talvez, a curto prazo, né, mas a médio e a longo prazo, a gente consegue sim. O curto prazo, a gente consegue verificar a questão da satisfação, né, daquela realização de fazer atividade física e você se sentir satisfeito, disposto, né, a sensação de se sentir disposto para o trabalho, para o estudo, para fazer as atividades diárias. André, a gente viu que a lista de benefícios é enorme, né, e tem muita gente que já se conscientizou sobre isso, né? A gente conversou com algumas pessoas que já, né, têm o hábito de se exercitarem e elas contam então como é que isso transformou a vida delas. Olha só. Me chamo Rodrigo Fernandes, pratico mountain bike desde 2016 praticamente. Comecei por recomendações médicas devido a lesões em joelho e eu tinha um sobrepeso muito interessante, né? Um sobrepeso alto e a própria bike é um esporte que ela gasta muita caloria, né? Então, a melhoria na qualidade de sono, melhoria na qualidade de vida, na vontade de trabalhar, de viver, sexualmente também. Então, acho de aspecto geral, assim, o esporte e o mountain bike, principalmente, te traz tudo isso, né? Uma coisa bem completa na área da saúde. Então, gente, o tempo vai passando e você vai cada vez mais buscando novos desafios. Então a gente começa com pequenos trajetos de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Daqui a pouco você vê que quer subir mais e mais lombas e vai notando a diferença entre 40, 30. Hoje eu já cheguei a pedalar 120 quilômetros em um dia. Hoje a média de pedal por semana é de 30 a 40 quilômetros. E realmente é um vício positivo, um vício bom, uma adrenalina que você vai desenvolvendo e realmente chega aquele momento do dia esperado, você, né, fica ansioso para pedalar, para fazer o esporte. Eu convido todos vocês que estão aí em casa agora, que tem aquela bicicletinha tadinha lá num canto, paradinha, vai lá, enche o pneu dela, dá uma lubrificada e põe ela na rua, vai pedalar. Qualquer lugar de Santa Catarina, a gente mesmo está aqui agora no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, mas todo lugar, toda cidade tem um belo local onde você pode praticar o esporte. Vai lá, sai daí, vamos pedalar. Meu nome é Luiz César da Silva. Eu pratico atividade já há bastante tempo na minha vida, porque um sentido de bom preparo físico no futuro seria importante para mim, então por isso que eu pratico bem desde o início. E a minha prática praticamente é o futebol, né? Eu gosto muito de futebol, comecei por aí, por isso que eu tive que me preparar, né? Não sou atleta, não fui atleta, mas só que eu gosto de me condicionar justamente pelas essas práticas esportivas que eu faço, né? Que é o futebol, bicicleta, remar, gosto muito de remar um caiaque. E enquanto tem tempo a gente está fazendo outras coisas, né? Além da atividade esportiva, é cortar grama, é pintar, é serrar. Então a atividade da gente não é só a física, é geral. Por isso que eu acho que é importante todos nós, né? A gente, um ser humano, até o não ser, praticar movimentos. O médico às vezes, né, solicita uns exames.
Graças a Deus eu fiz agora vários, agora deu tudo tranquilo também. É uma parte que a gente fica satisfeito na vida da gente, né? De ter a parte de sem diabetes, hoje em dia que é uma coisa que está crescente, pressão alta e outras situações que para o idoso pode ser perigosa, né? Na idade da gente, né? Eu acho que é só lucro, atividade física ou qualquer atividade, como eu tinha referido antes, é lucro com a saúde. Então, eu pratico isso, eu jogo futebol no final de semana e eu consigo correr bastante, eles até me elogiam, pensam, pô, mas onde é que parece até um gurizão, é um gato dizendo que tem 69 e corre isso tudo. Mas é justamente por isso, porque eu pratico durante a semana uma atividade física que possa me suportar depois no futebol e eu poder correr. Agora, se eu fosse jogar só no final de semana, eu ia ter lesões, ia ter perigo de a pessoa ficar infartada aí porque não está acostumada com um ritmo forte. Então, para vocês verem como é importante uma atividade física. Eu sugiro a todos, comece agora e persistem. Persistem porque a atividade física é importante na vida de qualquer ser humano. André, a gente viu aí então o exemplo de pessoas que estão conscientes sobre essa importância de se exercitarem, né? O nosso tempo está encerrando. Qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo? Diante de tudo que a gente conversou, Rafaela, é priorizar, né? É fazer aquilo principalmente que você gosta. Às vezes você não vai conseguir, mas opte, né, por descer a escada, né, do seu prédio, ao invés de usar o elevador, desça um ponto antes do trabalho, né, isso vai fazer com que você aumente o seu nível de atividade física, saia para passear com o cachorro, né, bike, talvez optar, se tem essa condição, por um deslocamento ativo para o trabalho, para a escola. Lembrando que, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, qualquer movimento importa, né, então, deixe, né, diminua o comportamento sedentário e comece por atividades leves, né, atividades simples e diárias que talvez seja, né, um grande incentivo aí para a mudança de comportamento e a adoção, né, de comportamentos mais saudáveis. Andréia, muito obrigada por trazer informações tão importantes aí para o nosso público. Muito obrigada, Rafaela, pela oportunidade de discutir, né, e apresentar os benefícios da atividade física, que é tão importante para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. E assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde. A você obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!